nem todo mundo sai do mesmo ponto de partida. Bom, recentemente eu fiz uma postagem aqui nas minhas redes sociais falando sobre a importância de entender que nem todo mundo sai do mesmo ponto de partida e às vezes alguns vencedores e protagonistas eles vão sair de locais extremamente sem esperança e sem perspectiva de crescimento e ascensão social. Eu sou Denis, sou fonoaudiólogo, sou mestre em fonoaudiologia, especialista em voz, fluência e fisiologia do exercício. Atualmente estou fazendo meu doutorado e um pedaço do meu doutorado eu estou cumprindo aqui em Sydney, na Austrália. Sempre que eu falo que sou brasileiro e sou de Salvador, as pessoas geralmente associam com Carnaval, com o Farol da Barra, com os locais mais turísticos e sofisticados de Salvador. E sempre que eu digo que nasci e foi criado na periferia, no subúrbio ferroviário de Salvador, ou seja, um suburbano, um jovem periférico, as pessoas se surpreendem porque eu não pareço com o estereótipo que a sociedade sustenta sobre as pessoas que moram na periferia. E bom, é sempre interessante falar sobre, porque eu acredito que eu falo muito pouco sobre a minha vida periférica, e esse vídeo é exatamente para falar sobre isso. Eu nasci e fui criado no subúrbio ferroviário de Salvador, especificamente no bairro de Fazenda Coutos, um dos bairros mais perigosos de Salvador, totalmente dominado pelo tráfico de drogas. Então eu tinha uma vida extremamente limitada. E pensando que eu queria ser fonoaudiólogo desde os meus 15 anos de idade, acho que foi um dos atos mais corajosos, tentar romper esse ciclo social para alcançar uma profissão. E a maioria dos fonoaudiólogos que tem destaques na área vem de um local de muito privilégio, principalmente na área acadêmica. Eu fui muito corajoso em pensar em ser fonoaudiólogo e crescer exatamente na área acadêmica. Quando eu lembro da minha vida na periferia, eu lembro que a faculdade que eu estudava era bem distante de onde eu morava. De transporte público eu levava em torno de umas 2 horas a 2 horas e meia em horário de pico. Se eu tivesse em horário que não era de pico, talvez 1h30. Tive muita sorte em alguns períodos. Alguns períodos eu conseguia dormir na casa de algumas amigas que moravam perto. E aí a gente levava cerca de 10 minutos para chegar na faculdade. Ou eu tinha alguma carona de carro com alguma amiga que morava perto. E aí a gente tinha uma viagem de 30 a 40 minutos. E lembrando que nesse período eu também trabalhava em call center. Então eu saía de casa em torno de umas 6, 7 horas da manhã, para só chegar em casa meia-noite, 1h30, para no outro dia acordar em torno de umas 6 horas da manhã para ir para aula. Era uma vida muito difícil, muito limitada. Às vezes a minha mãe tinha que me buscar no ponto de ônibus à noite, porque constantemente a gente vivia com toque de recolher, com tiroteio. Já cansei de chegar em casa e ter tiroteio entre as facções, que como meu bairro era dominado pelo tráfico de drogas e eu morava perto de uma boca de fumo, constantemente tinha essa guerra entre as facções para dominar as bocas, e a gente tinha que entrar correndo. A gente tinha em todo tempo que ficar em estado de alerta, porque não sabemos quando ou como poderia acontecer, e tínhamos que correr, entrar em casa, e mesmo se a gente visse alguma coisa, tínhamos que dizer que não vimos nada. Eu acredito que durante muito tempo eu me poupei de contar essas histórias, talvez por vergonha, porque a sociedade sempre rotula quem vive nas periferias como marginais. E quando eu lembro desse tempo que eu morava aqui, não tem muito tempo, na verdade, tem em torno de uns 3, 4 anos que eu saí da periferia. Sempre que eu lembro dos meus amigos de infância, pessoas de bem, a maioria também fez faculdade e saiu da periferia. Quem continua lá ainda continua sendo pessoas de bem. O meu círculo social basicamente é constituído de pessoas de bem, de caráter, que trabalha com coisas dignas e não cumprem esses requisitos cujos quais a sociedade pensa sobre quem mora na periferia. Eu entendo que eu rompi com um ciclo. Eu tive uma ascensão social que é interessante, mas o caminho ele não é fácil, mesmo quando você sai da periferia, mesmo quando você se forma, se torna mestre, vai se tornar doutor. Todos os dias eu tenho que lembrar que eu não vim do mesmo ponto de partida, então um processo que para alguns pode ser mais rápido, como abrir uma clínica, viajar para fora sem a ajuda do governo, fazer várias viagens internacionais, participar de vários congressos sem nenhum fomento,
ou tenham um network bacana que permite trabalhar com os maiores e melhores cantores da área. Eu sei que isso para alguns pode ser mais fácil e mais acessível do que é para um jovem que vem de periferia e conquistou apenas na base do estudo. Esse vídeo vai ficar longo, desculpa, mas eu senti que eu preciso compartilhar mais sobre a minha vivência como jovem periférico ou ex-periférico, e talvez isso ajude outros jovens a se inspirarem em suas jornadas de vitória. Inclusive, a minha dissertação de mestrado eu dediquei para todos os jovens que acreditam na beleza dos seus sonhos e querem romper através da educação. Estou torcendo por cada um de vocês, vou ouvir mais histórias de jovens periféricos que romperam com aquilo que a sociedade associam para a vida deles. Vocês são capazes.